O carnaval é um dos eventos mais emblemáticos da cultura popular brasileira e para muitos é um momento de festa, liberdade, que está mais para libertinagem, né? E diversão. Só que se analisarmos sobre a perspectiva espiritual, nós percebemos que ele revela muito sobre a natureza humana e o que ele realmente representa e como isso se conecta com a nossa luta diária entre carne e espírito. Esse é o assunto que vamos abordar um pouco hoje, trazendo o contexto teológico. Então, se você gosta do conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu like e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Certo, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Desde a queda no Éden, nossa tendência ao pecado é constante. Não apenas pecamos ocasionalmente, mas nós carregamos dentro de nós um desejo natural pelas coisas que nos afastam de Deus. E o carnaval reflete essa inclinação, ele sendo um momento em que as pessoas se entregam aos desejos da carne sem restrições. O próprio nome carnaval vem de carne-vale, que pode ser entendido como adeus à carne ou valorização da carne, dependendo da interpretação. De qualquer forma, a ideia central sempre esteve ligada ao prazer desenfreado. Historicamente, o carnaval surgiu como um período de excessos antes da quaresma, um momento em que as pessoas se entregavam a tudo o que a carne desejava para depois tentar se purificar. Só que há um problema nisso. Será que a santificação pode ser algo sazonal? Será que faz sentido viver em pecado por um tempo e depois buscar a Deus como se nada tivesse acontecido? Essa lógica mostra uma grande ilusão que muitos vivem. Acho que podem dividir a vida entre momentos espirituais e momentos carnais, como se houvesse um equilíbrio aceitável entre os dois. Mas o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou vivemos pelo Espírito, ou nos rendemos à carne. Não existe um meio termo confortável. Como Paulo escreveu em Romanos 8, os versos 5 a 8. Veja o que diz lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podemos ignorar que a nossa natureza humana é inclinada para o pecado e sem Deus somos incapazes de mudar essa tendência por nossa própria força. É aqui que entra a importância de entender a nossa verdadeira natureza. Nós não somos apenas pessoas boas que ocasionalmente cometem erros, nós somos carnais em essência. A nossa tendência natural nos leva ao pecado e o carnaval expõe isso da maneira mais explícita possível. É uma época em que as máscaras caem, só que não as físicas, mas as espirituais. Durante o carnaval, vemos pessoas que normalmente vivem com alguma aparência de moralidade se entregam completamente aos seus impulsos. E isso acontece porque, no fundo, o ser humano busca satisfazer sua carne a menos que esteja constantemente em comunhão com Deus. Mesmo entre cristãos, há quem tente justificar a participação no carnaval dizendo que é só uma festa cultural sem maldade. Mas será que podemos dissociar o carnaval daquilo que ele realmente representa? Ignorar o fato de que o evento é conhecido por sua promiscuidade, consumo excessivo de álcool e exaltação dos desejos mais carnais? Será que devemos fechar os olhos para o aumento de crimes, a destruição de famílias e o arrependimento posterior de muitas pessoas? Não se trata apenas de evitar o carnaval como evento, mas de entender a mentalidade por trás dele. O desejo de viver sem limites, sem regras, sem restrições é exatamente o oposto da vida no Espírito. Deus nos chama para algo muito maior. Ele não quer apenas que evitemos pecados pontuais, mas que sejamos transformados de dentro para fora. E essa transformação não acontece se continuarmos alimentando a carne. Joe Owen, um conhecido teólogo, escreveu o seguinte: mortifique, pois, a sua carne com suas paixões e libertinagem, ou elas, com a ajuda de Satanás, vão mortificá-lo a você. Ou seja, sem uma atitude consciente de combate ao pecado, a carne toma o controle com a ajuda de Satanás e a nossa vida espiritual ela é destruída. O carnaval, com seus excessos e busca desenfreada por prazer, é a personificação dessa luta entre carne e espírito. Não podemos ignorar que o evento é um reflexo da natureza humana que, sem Deus, inevitavelmente ele se volta para o que é carnal. Mas além de ser uma questão puramente espiritual, a crítica ao carnaval é também uma crítica moral, que reconhece os perigos dessa busca desenfreada por prazer. A psicóloga Niliane Brito alerta que a humanidade vem agindo numa busca desmedida e imediata pelo prazer, que muitas vezes aquilo que deveria ser apenas um hábito passa a tomar conta da nossa personalidade. Ela diz ainda que o vício no ato sexual está sendo mais prevalente do que outros transtornos, até mesmo mais do que o bipolar e a esquizofrenia. Isso me fez lembrar de uma série de filmes que eu andei estudando a respeito, que é Uma Noite de Crime,
que em uma determinada noite a cada ano você pode fazer o que bem entender sem consequências alguma. E infelizmente isso tem se tornado algo comum no carnaval. Por mais que existam leis, praticamente tudo é permitido. A grande questão aqui é que o carnaval, ao contrário do que muitos querem acreditar, não é apenas uma festa cultural ou uma expressão de liberdade. É uma celebração que exalta a carne em sua forma mais destrutiva. Ele representa tudo o que o ser humano é quando ele se afasta de Deus, quando busca satisfazer seus próprios desejos sem qualquer temor ou respeito pela moralidade divina. E não podemos tratar a Deus como se ele fosse um ser que a qualquer momento aceitaria a nossa rebeldia como uma simples oração de perdão. As pessoas tratam Deus como se fosse um moleque. Eu faço tudo o que eu quero agora e depois ele vai me aceitar porque ele é Deus. Como se ele fosse obrigado a aceitar uma traição de caso pensado, coisa que nem o ser humano aceita. É como se você falasse para sua esposa ou seu marido que você vai cometer todo e qualquer ato ilícito e depois vem pedir perdão. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Você aceitaria essa conduta da sua esposa ou do seu marido? Eu creio que a resposta seja não, né? Pois é, eu nem preciso dizer então com relação a Deus. Não podemos brincar com a graça de Deus como se ele fosse alguém que ao final sempre aceitaria a nossa transgressão sem arrependimento genuíno. Esse é um erro fatal que muitas pessoas infelizmente cometem. A palavra de Deus é clara lá em Gálatas 5, os versos 16 e 17. Veja só o que diz lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A luta contra a carne não é algo temporário, ela é uma batalha constante que precisamos enfrentar com a ajuda do Espírito Santo. A participação no carnaval pode ser até uma escolha individual, mas as consequências dessa escolha têm um impacto profundo em nossa vida. E sem a constante vigilância, a carne acaba tomando o controle, nos afastando de Deus e nos afastando da sua vontade para nossas vidas. Portanto, o convite é claro, não podemos viver de maneira dupla. Somos chamados a viver para Deus em todos os momentos, buscando a sua presença e santificação, e não apenas em momentos específicos. E como diz lá em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não somos chamados para ser iguais ao mundo, mas para sermos luz em meio das trevas. Pessoal, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também deixe seu comentário, ele seja a favor ou contrário. Eu gostaria muito de ver a sua opinião. E lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus os abençoe.